Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Anelisa e hoje eu vou trazer para vocês o tema de série paralelo aplicado a sistemas fotovoltaicos. Vem comigo que eu vou te mostrar essa. Bom, primeiro ponto para entender de série paralelo, a gente precisa entender das unidades básicas, ok? A primeira unidade básica é tensão, que é dada em volts e representada pela letra V. A tensão é representada pela letra V e a unidade de medida é volts, representada também pela letra V. Ah, Ana, mas eu não sei o que significa volts. Você talvez conheça pela palavra voltagem. Por exemplo, as nossas tomadas de casa, elas possuem volts. Elas têm ou 220 volts ou ela vai ter 127 volts, ok? A maioria conhece como 110. Fechou? Mas viu como você já conhece a unidade de volts? Além da unidade de volts, que é chamada de tensão, ok? O nome dela é tensão. Ela é representada pela letra V e a unidade dela é volts. Fechou? O nosso próximo elemento é a corrente, que é representada pela letra I, ok? E ela é dada em amperes, representada pela letra A. Talvez você não conheça como corrente, mas conheça como amperagem. Qual é a amperagem dessa geladeira? Qual é a amperagem dessa televisão? O nome correto é corrente. Mas a maioria conhece como amperagem. Fechou? Bom, tensão e corrente é o que a gente precisa para utilizar no série paralelo. Mas como eu já expliquei tensão e já expliquei corrente, eu vou aproveitar para explicar mais um conceitozinho, tá bom? Bom, se eu tenho apenas tensão, eu não tenho potência. Se eu tenho apenas corrente, eu não tenho potência. Mas, se eu tiver os dois combinados, é o que eu tenho na potência dos meus equipamentos. Bom, vou botar aqui a potência em watts. A potência em watts, ok? Ela é a multiplicação entre a tensão e a corrente. Essa fórmula aqui é um conceito muito básico de energia solar e de energia propriamente dita e que a gente utiliza muito no mercado de energia solar. Guarde essa para a próxima, só para aproveitar aqui que eu já expliquei os dois, tá bom? Bom, aqui a gente vai usar só volts e corrente. Bom, vamos lá para o série paralelo, conversar sobre eles. Bom, o primeiro que eu vou explicar é o conceito de série. O que significa dizer que eu tenho módulos em série? Que eu tenho módulos conectados a um mesmo cabeamento e que no final aqui eu tenho polaridades diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Fechou? Se eu começo no negativo, passo por todo mundo e chego no positivo, eu tenho série, ok? Todo mundo conectado assim. O que é o conceito de série? Vocês conseguem ver que é só um caminho? Se é só um caminho e quem passa pelo caminho é sempre a corrente, ok? Eu tenho uma única corrente. Então, se por exemplo a corrente desse módulo, vamos pegar o conceito desse módulo aqui, ó. No datasheet dele, por exemplo, ele vai ter lá que a corrente dele de curto-circuito é igual a 13 amperes, tá? E a tensão de circuito aberto, tensão de VOC dele, ok?
é de, sei lá, por exemplo, 40 volts. Tá bom? Bom, se eu tenho um módulo com 13 amperes e 40 volts, o que vai acontecer aqui na série? Na série, a corrente se mantém, então a minha corrente ela continua em 13 amperes e as minhas tensões, elas se somam, ok? Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 módulos, eu vou ter aqui 4 vezes os 40 volts, ok? Então, aqui eu teria nessa série aqui 160 volts. Ok? Ficou tranquilo com esse conceito de série? Bom, vamos para o conceito de paralelo. Série mantém a corrente e somam-se as tensões. Quando a gente vai para o paralelo, a gente vai conectar dessa maneira. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3 módulos. Já estamos utilizando o conceito que a gente aprendeu aqui em cima. Isso aqui é série, mas eu vou botar do lado de mais outra série. Ok? Vim aqui embaixo e conectei esses módulos aqui. Vim aqui em cima e conectei esses módulos aqui. Eu vou tirar daqui e daqui os pontos de conexão, ok? Aqui está o meu positivo. Bom, vamos utilizar o que a gente já calculou ali em cima, né? Para facilitar a nossa vida e acelerar nosso processo. Vamos considerar aqui 4 módulos, ok? E que está todo mundo conectado aqui em paralelo. Fechou? A gente sabe que essa série aqui, a gente calculou ela ali em cima, a gente sabe que ela tem 13 amperes e 160 volts. Porém, quando eu coloco duas fileiras em paralelo, ou seja, elas estão em paralelo uma do ladinho da outra, eu mantenho a tensão e somo a corrente. Se aqui eu tenho duas fileiras, qual seria o resultado de todo esse circuito aqui? Seria os 160 volts, soma as duas correntes. Então, seria 13 amperes mais 13 amperes, total de 26 amperes. Esse circuito aqui teria 26 amperes e 160 volts. Série, eu somo as tensões e mantenho a corrente. Paralelo, eu mantenho a tensão e somo as correntes. E aí que entra a importância do dimensionamento de série paralelo para os sistemas fotovoltaicos. Bom, vou mostrar a aplicação. Considerando que eu tenho um inversor, que ele tem 600 volts na entrada, e não posso passar de 600 volts, e meu módulo é 40 volts, então eu faço 600 dividido por 40, então no máximo eu vou poder ter aqui 15 módulos em série, ok? E a entrada do meu inversor é de 13 amperes, por exemplo. Então, no máximo, eu vou poder ter uma fileira de módulos. Uma fileira. Ou seja, a série define quantos módulos, no máximo, eu vou ter por fileira, ok? E o paralelo define no máximo quantas fileiras eu consigo colocar na entrada desse inversor. Por exemplo, vamos supor um inversor normal da Intelbras, que tem 2 MPPTs. Ana, o que é MPPT? A gente já tem um vídeo sobre isso no canal, dá uma olhadinha ali, vai estar aqui nos comentários, tá bom? Bom, esse inversor tem 2 MPPTs, cada um com 13 amperes na entrada.
Então, cada um deles só vai poder ter uma fileira. Se cada um deles tiver 26 amperes, se eu tiver 2 MPPTs com 26 amperes, tá? Cada um deles vai poder ter 2 fileiras. Então, aqui nesse caso, com 2 MPPTs, eu vou ter 2 MPPTs, cada um com uma fileira. Nesse caso aqui, cada um MPPT, ok? Vai poder ter 2 fileiras. Então, eu vou ter, aqui no total, 4 fileiras. Por que isso interfere no meu projeto? Porque se eu só posso ter 15 módulos por fileira, e eu só posso ter 2 fileiras, então nesse inversor eu só posso ter no máximo 30 módulos. Ok? Nesse inversor que eu tenho 4 fileiras, seria 4 vezes 15, então eu poderia ter no máximo 60 módulos. Ficou claro série paralelo e como dimensionar isso dentro dos inversores? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e até a próxima, pessoal!